Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Blá 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 Imobiliário. E o Blá 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 Imobiliário você já sabe, né? Onde você encontra a informalidade com o conhecimento sólido em busca de muito VGV. E hoje nós estamos aqui com um parceiraço, um cara especial que mora no meu coração. Vou deixar ele falar um pouquinho dele, mas eu queria já falar. É o Hugo Botelho. É um cara que ele é um gestor imobiliário, ele é desenvolvedor, loteador. E eu queria que o Hugo falasse um pouquinho aí já, a gente começar aí, se apresentasse para o pessoal aí, para depois a gente começar aqui no nosso blá blá blá. Começando como você começou, né? Boa tarde, boa noite, ou bom dia, né? Como todos foram assistir o podcast. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui, né, de estar aqui contigo. É sempre legal a gente conversar e botar o papo em dia sobre o ramo imobiliário, né, sobre vivências, sobre VGV, sobre valores, enfim, sobre geral, né, tudo, né. Como você estava falando, meu nome é Hugo Botelho, atuo no ramo imobiliário há mais de 24 anos, 25 anos, e comecei com loteamentos, onde eu acabei tendo uma imersão profunda na parte de loteamentos, né. E comecei tudo meio por acaso, né? Um convite de um amigo, eu voltando para ir morar no Rio, ele me ligando, pedindo para eu vir ser corretor, eu questionando o que era corretor para ele, e ele falou: Hugo, é tudo que você é, cara. Um cara que é full time o tempo todo, focado, um cara que é verdadeiro e gosta de ganhar dinheiro. E ele ficou nessa me convencendo. Na década de 90 tinha uma festa à noite numa barraca de praia chamada Biruta, ele usou isso, eu era solteiro, né? Venha, Hugo, tem as festas, tem as festas, final de semana. E eu acabei voltando para Fortaleza em 98, no começo, e entrando no ramo de corretor, né? Massa demais. Pessoal, então o nosso bate-papo, né? O nosso objetivo aqui é isso, é descomplicar o mercado imobiliário, né? Com essa abordagem leve, sem perder aí a seriedade, né, que cada tema merece. Então vamos entrar aqui logo nas perguntas aqui dos nossos internautas, né? Então o Gão já falou um pouquinho aqui da trajetória, mas eu queria que ele, se ele puder, ele trouxesse, né, assim, realmente a trajetória, como você chegou, né, porque eu acho que é isso que a galera quer hoje, é o cara, né, o estagiário que tá ali, porra, ele olha assim, às vezes olha pra gente assim, né, o Guto ali tá lá na Bespar, né, sabe que eu trabalho na Bespar, né, sou gestor lá numa das empresas do grupo, o Gão também aí já tem esse know-how dele de loteamentos, e o cara que, rapaz, imagina que a gente, do nada chegou aqui, né, então a galera, às vezes, para que sirva de inspiração, como é que eu faço, como é que o Hugo fez para chegar, né, até o local que ele está hoje, o status que ele está hoje, né? Você falando assim, eu vou lá na raiz, né? E já vou lembrando algumas vivências que eu vivenciei para chegar até aqui, e que é muito interessante. Primeiramente, eu recebi o convite desse amigo meu, vim para Fortaleza, sem saber muito o que era corretor de loteamento, e eu aprendi logo no primeiro dia, me jogaram num terreno lá em Taitinga, em 1998, dizendo que era ali o terreno, e ali a primeira pessoa que eu falei já vendia um lote. E ali já comecei a entender mais ou menos a parte financeira, atendimento de cliente, como eu sempre fui um comunicador, então, e sempre fui um líder, assim, nas situações onde eu me envolvo, acabei captando a mensagem ali do corretor no primeiro dia e já entendendo aquilo. Eu já consegui entender que era aquilo que eu queria. Eu só não sabia como eu ia trilhar. Aí vem uma situação curiosa. Eu no plantão, que na época a gente chamava de pirata, porque eu não tinha o CRES, chegou a fiscalização do CRES. Na realidade, eu agradeço a eles. O primeiro amigo que me convidou para voltar para Fortaleza, ele plantou a semente. Mas a pessoa mesmo que me deu a machadada do ramo imobiliário foi o Francisco do CRES. Massa. Ele era fiscal na época e ele me pegou no tal de plantão pirata e me questionou se eu era corretor, se não era, quis multar a imobiliária, quis me questionar e eu falei que não ia mais ser corretor e não aconteceu nada. Aí na outra semana ele aparece de novo no plantão, ó. Aí o cara lá do negócio tal de cresce. Corre pro banheiro. Fui pro banheiro, me tranquei no banheiro. Isso era tipo 11 horas da manhã.
O Francisco chegou, perguntou, cadê o português? Porque, na realidade, eu sou português, vim para o Brasil com 7 anos e morei no Rio de Janeiro. Não sabia disso, não. Não? E morei no Rio de Janeiro dos meus 7 aos meus 24 anos. Legal. E de lá para cá, estou radicado aqui no Ceará. Ele, cadê o português metido a carioca? Cadê o português metido a carioca? Não, ele não trabalha mais não como corretor. E eu no banheiro, lá escondido. Aí ele foi e falou, pô, eu vou no banheiro então. Pegou a porta trancada e o outro corretor, não, tá quebrado o banheiro. Aí o Francisco, tá bom, eu sei que tá quebrado. O Francisco ficou lá até umas 3, 4 horas da tarde sentado. Esperando. Quando o fiscal não cresce. E eu lá escondido. Aí ele foi embora, o corretor bateu na minha porta. Aí eu saí, né, sem entender muito mais ou menos aquela situação. Acordei no outro dia de manhã, às 7 horas da manhã, morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. O que é que eu fiz? Fui lá no Cresce. Cheguei lá no Cresce, 9 da manhã, queria falar com o senhor Francisco. Ele veio, eu falei, aí ele olhou para mim e falou, tu estava no banheiro ontem, né? Eu falei, tava. Desculpa, e eu quero saber como é que eu faço para ser esse tal de corretor. Bom demais, é isso aí. Massa. Foi isso aí? Massa demais, é isso aí. Bom demais. Isso foi em 99. Em 99. Aí a partir dali fiz o curso, comecei. Pô, eu agradeço muito tudo isso. Bom demais. Aí, então é isso, galera. Então, às vezes você começa meio que por um acaso e isso. O acaso, às vezes, pode virar um grande negócio que você perde o controle, né? Hoje, na verdade, não é perde o controle. Hoje você tem... Você conseguiu chegar aí onde muitas pessoas não conseguiram, né? Que persistência também, né? Foi... assim, Guto, você é vendedor nato, né? Eu acredito que eu também seja, né? Quem trabalha como autônomo, advogado, médico, corretor, o que seja, ele tem esse lance de vendedor nato, né? Isso, acredito que isso vem de nascença. E depois a história do que você quer para você, né? Isso vem no automático também. Eu tive uma facilidade, eu fui atleta de alto rendimento, então sempre fui focado nas minhas metas, nas coisas que eu acreditava que seja bom para mim. Então, na época, eu era atleta de alto rendimento, mas eu não tinha uma receita financeira que me pagava minhas contas. Então, por isso, veio o tal da corretagem, eu voltar para Fortaleza para trabalhar. Precisava pagar conta de luz, precisava... pagar almoço, enfim, tudo isso. E o esporte, naquele momento, só me dava medalhas e amigos. Então eu ia levando paralelamente nisso. Depois, uns 15 anos após, isso é que eu entendi que toda a parte do esporte eu consegui levar para a corretagem, tanto para corretor, eu fui supervisor, fui gerente, fui diretor, fui acionista, fui gestor, hoje eu tenho uma imobiliária, e que a gente incorpora e a gente também vende. Então, quando eu olho para trás nesse caminho, eu percebo que o esporte, em alguns momentos... Ele impulsionou, te ajudou a impulsionar. Com as técnicas que eu usava no esporte, com as ferramentas que eu usava no esporte. Tudo isso, né? Tudo. Massa demais. Pessoal, para quem não sabe, o Gão aí, ele é faixa preta, sei lá quantos níveis, né? Quarto grau aí de jiu-jitsu. O homem é fera, então você olha assim, tem cuidado. E aí, vamos continuando aqui, assim, Hugão, quais foram os principais ou os maiores, né, ou o maior, sei lá, desafio que você enfrentou aí ao longo dessa tua carreira e como você superou esse desafio? Eu acredito que o maior desafio foram 2. O primeiro é entender o que era corretor logo no primeiro dia que eu lhe falei aqui, quando cheguei lá em Taitinga, a primeira pessoa com quem eu conversei, eu vendi, e ali a gente recebia a comissão na hora, eu entender aquilo ali. E depois a transição de corretor para supervisor e gerente. E de gerente para diretor, porque o pensamento muda. Total. E ali foi um desafio gigante. Porque quando era corretor, meu gerente me chamava de polêmico. Porque eu questionava tudo. É o típico do líder, né? O típico do líder é isso. Tudo que eu acreditava que ia somar para mim, para a incorporadora, para a imobiliária, para o cliente, eu questionava, eu queria saber por quê, o que a gente podia melhorar, o que a gente poderia fazer. Então, quando eu fui para o outro lado, eu comecei a entender que nem tudo dá para ser como o corretor pensa, né? Tem outro lado ali, tem outra situação, né? A gente tem que, no meu ver, né, corretor, incorporador, imobiliário e cliente. Então, são vários, né, CPF, CNPJs envolvidos ali. Então, cada um querendo defender o seu direito. E a partir dali, essa transformação eu custei, eu sofri a entender. Mas eu tive alguns amigos e parceiros do lado que conseguiram me orientar, e a minha esposa também. O falecido Ayrton Fernandes foi uma pessoa que me ajudou muito nessa transição, sabe?
Nossa. E isso aí foi uma coisa que eu consegui. Eu acredito que foi o mais difícil. Não foi nem vender um imóvel alto, os valores altos, não. Foi isso mesmo. Show. Massa demais. E, Hugão, qual foi o projeto mais significativo ou desafiador, né, nessa tua trajetória aí, que você já trabalhou? E, assim, e como você aprendeu alguma lição que você teve com ele? O projeto mais desafiador é que eu estou trabalhando nele, já inclusive há 8, 9 anos, tá? É um loteamento no município a 150 quilômetros daqui, e a gente vem, não sei se a palavra certa é sofrendo, mas a gente vem galgando espaço desde 9 anos atrás para a gente implantar o empreendimento. E na época que eu conheci o empreendimento todo regularizado, todo ok, parte ambiental, parte de parcelamento do solo, tudo ok, mas por razões políticas e razões também de ego de alguns empresários daquele município, eles foram boicotando com o tempo a situação e a gente, sem entender, não conseguir desenvolvendo. Para ter uma ideia, tem 9 anos isso e a gente vem conseguindo agora desenvolver. Tá? Entendi. Mas eu costumo falar, quando a gente toca nesse assunto desse empreendimento X, que a gente está se formando, desenvolvido, está se formando de PhD em loteamento, porque a gente está passando por várias situações que a gente nem imagina. 9 anos lutando? 9 anos. Pô, muito tempo, cara. Eu não posso agora falar o município, mas coisas que a gente está... E está dando certo agora, etc. Tal, mas a gente teve que entender muita coisa para a gente conseguir... Né, dar andamento no projeto. Nossa, show de bola. É isso aí. Então, são dificuldades que cada loteador, empreendedor passa, né, no segmento. Mas, por 9 anos política, tempo, empresários. Muito tempo. 9 anos é uma vida, né? Uma vida. E o dinheiro investido? É algo que realmente o tempo passa e isso não tem preço, né? Então, a galera, quando vê o negócio, porque é aquela história, né? O corretor, quando ele recebe lá a tabela e a planta, né, do empreendimento, vai lá lançar, vai lá vender, ele não vê tudo aquilo que a gente passou, né? Esse empreendimento a gente vendeu na abertura de vendas, 200 e poucas unidades em questão de 40 dias. De quantos total? De 749 lotes. E nós, assim que a gente teve o primeiro problema, os sócios, em acordo comum, paramos com tudo e devolvemos integral para os clientes, inclusive a comissão que os corretores tinham recebido. Então, ou seja, o corretor ele gastou a comissão dele, com certeza vocês tiraram do bolso. Tiramos do bolso, todos. A gente em nenhum momento fomos atrás. Faz isso, não. A gente não foi em nenhum momento atrás do corretor, até porque a parte dele era outra, não era da parte de documentos, não era da parte nada disso. E nós vimos e analisamos na época enfim, e foi o que nós fizemos. E foi sensacional, porque hoje o município, os clientes antigos, os corretores, o mercado imobiliário, quando se toca nesse assunto, eles têm credibilidade com a gente, né? Acredito que o negócio vai dar certo. Bom demais. E, pessoal, tudo isso aqui que a gente já conversou, a gente só falou de carreira e experiência, tá? A gente não entrou ainda no mercado imobiliário, que a gente vai entrar agora, inclusive. E a primeira pergunta, né, sobre o mercado imobiliário, então, como é que você vê o atual cenário imobiliário, de uma maneira geral, né? E quais são as principais tendências que você está observando para o futuro, né? Se seja de tamanho de lote, seja de lote mais casa, né? Enfim. Vamos lá. Os loteamentos em si, eu tenho uma visão muito coerente, eu acredito, né? A lei 6766, a lei do parcelamento do solo, é uma lei federal. Todo município do Brasil tem que ter essa lei. Então, o que acontece? O município, ele ter crescimento, ele tem que ter a 6766, um parcelamento do solo. Então, o loteamento sempre ele vai ter. Essa é a questão, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente identifica. Para ter esse edifício que nós estamos aqui agora, foi loteado essa região, né? E aí, em cima disso, foi feito o coisa. Então, esse é o primeiro ponto que me deixa, como é que eu posso dizer, tranquilo. Porque vai ter loteamento sempre. Em qualquer parte do Brasil, né? Eu acredito, pelo menos a minha geração e as próximas 10 gerações, eu acredito que sim. Outra, Fortaleza e Ceará. É um ponto muito forte. Eu, quando vim morar em Fortaleza, a primeira coisa que me disseram, que todo cearense tinha que ter uma terra. Indiferente de classe social, quem ganha mais, quem ganha menos, todo mundo tem que ter um pedaço de terra. Então, é cultural isso também.
Então já fica um pouco mais fácil de você conseguir comercializar lotes, porque já é uma coisa normal aqui, já é uma coisa cultural, todo mundo faz isso, né? Outro, espaço. Tu olha para qualquer município do estado do Ceará, você vê espaço. Você vê espaço. O que é espaço? Você vê, tem municípios que não tem nenhum prédio. Tem municípios que tem uma casa, 3 terrenos, uma casa, 10 casas, um terreno, espaço. Fortaleza mesmo tem muito espaço, tá? Então, ali você consegue mirar próximos loteamentos, o que seja, de crescimento do município, né? Então, isso fortalece muitos loteamentos. Verticalização também, né? Verticalização também. Mas eu já acredito que a verticalização já é um pouco à frente, né? Depois dessa primeira etapa, né? Uhum. Se a gente for tirar por Fortaleza, eu cheguei aqui em 94, 95, eu andava na Aldeota, a gente contava nos dedos quantos prédios tinha, né? E hoje é diferente, a gente conta nos dedos quantas casas tem. Então, eu acredito que quando a gente aplica a Lei 6766, passamento do solo em qualquer município, ele tem ali uma gordura de uns 20 anos até começar a edificar os prédios, né? Entendi. Dependendo do município também e do plano diretor daquela região ali. Top demais. E, cara, assim, quais são os principais impactos nessa mudança econômica, política, né? Eu acho que, não sei se você já tá vendo alguma coisa aí, além, né, dessa reforma tributária, não sei se isso vai para frente, enfim. O que você acha que os impactos disso no nosso mercado imobiliário? Em relação de terrenos, diretamente falando, de lotes, né? E assim, eu não sou economista, eu não estudo economia. Conheço e leio diariamente jornal, algo sobre economia, para estar atento àquilo ali. Eu não vejo afetar diretamente o cliente final do varejo do lote. Principalmente aquele cliente que muitos compradores chamam de popular, loteamento popular, né? Que eu chamo de loteamento aberto. Eu não identifico ali como é que eu posso causar um dano financeiro naquele cliente final de varejo ali, que ganha 3 salários, 4 salários. O que vai impactar se ele está trabalhando ou não está trabalhando. Entendi. É uma outra demanda, né? Quantos empregados nós temos de carteira assinada e não temos? Então, quer dizer, a crise econômica vai depender muito disso para a gente do loteamento. Não sei se você está conseguindo entender. Total, entendi. Então, assim, muitas das vezes a gente vai lançar um empreendimento, vou dar um exemplo aqui bem bacana, Maracanã, um município aqui colado com... Vocês têm até um empreendimento da Vespar, maravilhoso, um empreendimento de vocês lá, até tive o prazer de vender lá. Muito. E lá... Eu acredito que todos nós, vocês, e eu fiz lá no escritório, fizemos uma pesquisa de como é que estava o mercado lá das empresas, porque lá só que tem empresa e indústria. E aí a gente identificou que estava em crescente. Então ali você se sentiu seguro, acredito que o Cabesp se sentiu segura de, vamos para frente, aqui é o lugar. Então, eu acredito que todo mundo deve fazer isso e faça isso, né? A parte econômica, o dólar subiu, o dólar baixou, o euro. Não tem como a gente prever. Não tem como eu dizer que isso vai afetar a venda. Pode ser que vendas de milhões... Casas de alto padrão, sim. Mas o lote de 70 mil, 80 mil, acredito que não, no varejo. O cliente paga aquela parcela lá no que a gente chama no fiado, né? 120 meses, mais ou menos. Massa, show de bola. Hugo, falando aqui um pouco sobre tecnologia e inovação, né? Assim, quais são o que tu acha? Como é que essas tecnologias, né? Inovação de uma forma geral, elas estão ou podem influenciar o mercado imobiliário, né? Eu amo, né? Eu amo isso, tecnologia, né? Apesar de eu ser meio leigo, eu tenho 53 anos, sou de 71, né? Mas eu amo tecnologia, tudo que eu acredito que venha somar, eu vou para cima, bato cabeça, mas chama alguém do meu lado ali, funcionário, minha sócia, minha esposa, e a gente vai ali tentando se virar, né? Eu acredito, uma vez falando assim para mim, Hugo, vai acabar corretor. Eu acredito, difícil. Muito difícil. Eu não vou usar a palavra impossível, porque não tem como usar isso, mas eu acho muito difícil, porque você está comprando ali um imóvel, não é uma camisa. Não é uma camisa, não são R$200, né? É 80 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu não acredito que a pessoa vá ali comprar direto, sem ter um teto-a-teto com o vendedor, né? Ou com o proprietário. Então, esse é o primeiro lance. E a tecnologia, por exemplo, hoje mesmo a gente viu aqui, eu mostrei o equipamento que eu comprei ali, que a gente levou para vivendas de imóveis, um novo equipamento ferramenta ali, que é um Pocket 3.
E uma ferramenta sensacional, você filma, você vira de cabeça para baixo, planta bananeira, faz tudo. Eu acho assim maravilhoso aquilo ali. E tem os tablets que a gente usa hoje, que é sensacional, tem uns sistemas, o cliente hoje ele compra um empreendimento, se ele for um cliente interessado e curioso, ele vai ter o login dele, ele vai entrar lá no sistema, ele vai ver tudo dele lá, o boleto, vai ver o reajuste, vai ver se o lote vizinho está vago ou não está, vai ver quem é que vendeu, qual corretor, porque de repente não lembra mais. Então, assim, é sensacional, né? Uma das vantagens do nosso bate-papo aqui, né, é que a gente aqui não tem rabo preso, né? Então eu posso falar de quem eu quiser e como eu quiser, mas aqui o que eu vou falar na verdade, é para o nosso mercado, né? Inclusive, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada por isso, mas assim, tem uma ferramenta, não sei se tu já ouviu falar, chamada Instacasa, ouviu falar? Que eu me lembro agora, não. Cara, muito bacana. Eu conheci a Instacasa, eu fui num evento em São Paulo, a Instacasa, o cara desenvolveu uma tecnologia onde ele pega... o que eu mando para ele? Eu mando para ele a minha planta do loteamento, a planta baixa de topografia. Masterplan, uma topografia com as curvas de níveis, né? E ele já tem lá um banco de dados de, sei lá, 4.000, 5.000 projetos, e ele encaixa cada projeto de acordo com o plano diretor do município em cada lote. Então, por exemplo, o Hugão comprou lote 4 da quadra 1. E aí, quando ele clica lá, o cliente Hugo, ele vai entrar lá e vai ver, seu Hugo, aqui, eu quero uma casa de 3 quartos, plana, E aí, quando você colocar lá no filtro, ele vai dizer, olha, todas essas casas aqui, elas cabem no teu lote. E aí, o que acontece? Se a Instacasa, né, for parceira do empreendimento, ele dá para o cliente, né, todo o projeto já arquitetônico, tudo pronto para o lote do cara, já no nível de aprovação do produto. E ele ainda tem algo que eu achei mais interessante também, que agora você com ele de novo um tempo atrás, eles já fizeram isso adaptado no óculos de realidade aumentada, onde você consegue passear dentro do loteamento todo. Cara, muito bacana. Depois eu vou te mandar para você conhecer. E aí eu vou mandar um abraço aí para os meninos lá da Instacasa, porque é top o produto dos caras, Maurício, lá o CEO. Vou querer conhecer, com certeza. Bacana. É isso aí. E fora isso... Quem sabe um dia a gente trazer o cara aqui, né? Porra, sensacional, né? Top. O Maurício aí, ele é... São Paulo? São Paulo, trabalhou no Alphaville. Se pagar a passagem, ele vem correndo. Isso aí. Bom demais. Massa, agora eu vou falar um pouquinho sobre novos projetos e desenvolvimento, né? Então esse aqui é um negócio que eu também dou muito valor. E aproveitar aqui a oportunidade, assim, eu digo que todo corretor de imóveis que trabalha com loteamento, ele tem que entender sobre desenvolvimento. Ele precisa saber qual é o passo a passo da aprovação do negócio, porque, cara, não é só receber a tabela e a planta de disponibilidade e vender, não, cara. Tem o sofrimento. Vê o Hugo falando aqui, meu irmão, 9 anos sofrendo com um empreendimento para lançar, para o cara, na hora de receber a planta, dizer, porque tá caro, porque a comissão é isso, porque não sei o que. É difícil. É difícil. Mas, Hugo, me diz aí, como é que tu avalia, né, a viabilidade, como é que tu avalia um terreno, né, a possibilidade desse novo empreendimento, qual é o principal ponto, os principais pontos? A gente usa muito o estudo de viabilidade antes de fechar a parceria com o terrenista ou a compra do terreno, né? Estudo de viabilidade, a gente começa pelas normas do município, né, o plano diretor do município, para a gente entender o que a gente pode realizar ali. E depois disso, nós vamos atrás do IBGE, né? O IBGE é um aliado muito fortíssimo para a gente. E ali no IBGE a gente consegue informações do crescimento daquele município, daquela região, em todos os aspectos. Autônomos, carteiras assinadas, famílias, rendimento, PIB, tudo que você possa imaginar, servidores públicos. Aí como é que eu faço? Eu miro os últimos 10 anos daquele município. Aqueles números sendo favoráveis, eu tenho uma projeção para os próximos 10 anos, não uma matemática exata, tá? E ali você vai ter que olhar muito para aquela região pela parte política, a gente mora no Brasil. A gente tem que olhar pela parte política para ver se é a mesma parte política que está naqueles anos, 10 anos, e que naqueles próximos 10 anos, ou os próximos 4 anos, é aquela mesma parte política, porque isso é um ponto que tem que se olhar.
porque tudo muda, né? Então, você tendo essa visão, você consegue ter uma segurança maior para você ir atrás de lançar um loteamento. Então, você vai hoje no site do IBGE, você treina uma pessoa, ela consegue tirar essas informações e você vai atrás de aprender a ler essas informações e tirar para você, tá? Então, esses crescimentos são bem nítidos, você consegue identificar, sabe? O PIB nos últimos 10 anos, servidores públicos aumentaram 20%, população de 120 mil em 10 anos foi para 145 mil, autônomos aumentando, o PIB aumentando, são indicativos que aquilo ali está crescendo, né? Massa. E assim, e hoje, né, assim, qual o maior desafio ou desafios que tu tem numa gestão de um projeto como esse, desde a concepção por exemplo, até ele ficar pronto? O maior desafio, por incrível que pareça, é as aprovações. As aprovações perante aos órgãos governamentais, municipais, ambientais, o que seja. Por que o maior desafio, Hugo? Porque leva tempo e não está na sua mão. Você não tem o poder. Então, você faz uma parceria com o terrenista, você tem um investidor junto contigo, que não é do ramo. Ele não entende que você deu uma expectativa de 12 meses, mas está durando 24 meses para aprovar. Ele pode até interpretar uma forma diferente sua, pessoal, e não do que está acontecendo mesmo, tá? Porque o que vale no município, no outro não vale, no ambiental, o Ministério Público de um município é mais feroz do que o outro, um não entende nada, o outro entende muito, então isso é onde a gente sofre mais, tá? Porque depois que passou dessa etapa, o projeto sendo limpo, sendo bom, a obra e investidores é o andar da carruagem com quem você está envolvido, né? Entendi. Show de bola. Massa. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser que você já tenha respondido ela lá falando desse empreendimento que você está sofrendo aí já há um tempo. Está sofrendo, não seria essa palavra, né? Está tendo algumas dificuldades, né? Mas assim, se você podia ter algum exemplo, né, ou de algum projeto que você teve que fazer algum grande ajuste significativo, né, durante o desenvolvimento, se seria isso ou se teria outro que você queira pontuar aqui, enfim. Não, esse mesmo projeto, a gente teve vários ajustes durante... Por exemplo, só para ter uma noção, a gente, desde dezembro, entramos com todo o projeto, com o novo estudo ambiental, com tudo, e chegamos há 2 semanas atrás, a DVT da água, que é o que a CAGEST nos orienta para a gente puxar a água, era 2.000 metros, 2.000 metros do nosso ponto, e ela pediu uma topografia só daquilo ali, daquele caminho, se tem um banco, se tem um banco de praça, se tem uma ponte, se tem uma árvore, se tem um meio-fio. Então aquilo ali que era para dar a entrada no dia 30, eu ainda não recebi a topografia até hoje. Então só para você acontece várias situações disso. Eu acho que o maior desafio, um dos maiores desafios que eu tive foi ficar amigo do inimigo. Amigo do inimigo. Como é que eu vou dizer? Aí é dureza, viu, meu como é que funciona isso? Resiliência e você entender tudo que você está fazendo e entender que aquele inimigo não é um FDP, né? Não é um bandido, né? Porque se for bandido, você desiste, né? Então, assim, eu fiquei uns 4 anos para me aproximar dele. O primeiro encontro que eu tive com essa pessoa, ela falou assim, sabe quando é que esse projeto vai sair aqui? Nunca. Aí eu falei, por quê? Porque eu sou da cidade, você não é. Então, assim, só que o mundo dá voltas, né, cara? A gente aprendeu na 5ª série, né? O mundo dá voltas, né, de 2 sentidos. E, por coincidência, ele teve que usufruir do nosso terreno. E olha aí, que coisa maravilhosa. E ele teve que me ligar e eu tive que ir até o encontro dele. E ali a gente se entendeu e hoje eu acredito que a gente, amigos frente para casa um do outro, não. Mas a gente se respeita, a gente conversa de negócios. Um negócio é cumprimentar, né? Assim, a gente troca ideia, toda vez que eu vou a esse município, eu passo lá, tomo um café com ele, crio um relacionamento. Eu percebi que ele não é um bandido, como eu falei. Ele só quer defender o lado dele, né? Eu quero defender o meu lado. Uhum. Eu fiz ele entender que, nossos lados não tem muita diferença, entendeu? Ele não depende de mim, nem eu dependo dele. Eu fiz ele entender isso. E acabamos assim, a gente tem um bom relacionamento. É isso aí. Às vezes a gente tem aí, né, passa por alguma dificuldade, né, desse tipo, né? Realmente para poder, porque eu falo muito de propósito de Deus, né? Então, assim, existem alguns propósitos, Deus tem alguns propósitos na nossa vida que a gente pensa que
vai por um caminho e aquele caminho é melhor. E na verdade não é, né? Eu sofri uma parada dessa bem pesada no passado, né? Eu quando eu comecei nesse negócio, nem ia falar isso aqui, mas desse negócio de loteamento, né? Eu tinha imobiliária lá na Caucaia, e aí eu conheci um cara que me apresentou outro cara, que ele queria ser loteador, que estava começando, na verdade, no ramo de loteamento, e aí eu tinha um terreno lá para vender no Paracuru, e aí eu fui e tentei convencer o cara, o dono do terreno, né, que só queria vender. Eu consegui convencer o cara para fazer o loteamento com ele. E eu sei que do meio pro final a gente tinha um acordo, contrato. Eu tenho tudo, cara. Eu tenho tudo hoje, ainda só para servir de recordação. Porque quando eu olho, porque eu fico imaginando o seguinte: esse dia eu estava conversando com alguém sobre isso, né? E a pessoa falou para mim, disse, Guto, tu já parou para pensar que se não tivesse acontecido isso, tu poderia ser sócio desse cara hoje, ou tu poderia ser um gerente desse cara hoje, ou um diretor desse cara hoje, e tu não ter o reconhecimento que tu tem hoje no mercado? Quando eu olho isso, assim, eu fico imaginando o seguinte, cara, porque assim, ó, imagina, como eu falei, né, se eu poderia ser sócio do cara, poderia ser gerente do cara, né, e não ter o reconhecimento que eu tenho hoje, né, e não falando mal do cara, né? Porque assim, pô, ele pode ter os loteamentos dele, ele pode ter as empresas dele e tal, mas é um cara que a maioria da galera que eu pergunto, que tem galera que trabalha em loteamento, e eu só quero deixar claro aqui que eu não tenho raiva dele, tá? Pelo contrário, eu me encontro com ele algumas vezes agora, de um tempo pra cá, eu cumprimento e tal, só não quero negócio com ele, eu não sou obrigado a querer negócio com quem fez algum negócio comigo. Mas esse cara foi bênção na minha vida. Por quê? Porque hoje eu não faço mais um contrato como eu fiz com ele, eu não faço mais um contrato social como eu fiz com ele, onde se juntar os dois pode tirar o mais fraco, porque foi isso que eles fizeram, né? Então eu aprendi muita coisa. E graças a Deus hoje, eu estou trabalhando hoje em uma das maiores empresas, eu acho que do Brasil, né? Sim. Eu posso dizer que a Best Buy é uma das maiores empresas do Brasil, né? Graças a Deus. Eu quero deixar um abraço aqui pro Dr. Beto. O Dr. Beto, assim, eu tenho um livre acesso a ele, é um cara que me motiva, que me inspira, né? Que me impulsiona para ser uma pessoa melhor, para ir para melhorar de vida. Né? E até o mercado imobiliário. É uma referência, né, Beto, olha as pessoas que eu tenho acesso, né, cara? Eu falo com grandes loteadores, eu falo com grandes profissionais como você, como outros, né, no Cresce. Então, tudo isso que aconteceu foi para meu bem. Então, às vezes acontece algo que a gente pensa que vai nos matar, mas não, só nos fortalece. Eu costumo dizer, já que esse foi o preço pago para aprender, tá pago. É isso aí. Bom demais. Se liga aí, ó. Fala de novo aí para a câmera aí. Já que foi o preço esse pagar, tá pago já para aprender. Tá aprendido. É isso aí. É aprender e não cometer o mesmo erro. Sim. Show. Continuando aqui, senão a gente não acaba. Tá top demais nossa conversa, mas eu vou falar aqui sobre sustentabilidade e inovação. Quais são as inovações que você acredita que serão mais importantes para o futuro do nosso segmento? Não vou falar nem sobre o setor imobiliário, não. Vou falar sobre o nosso segmento mesmo. Isso é um assunto muito delicado, Guto. Muito delicado, que a mesa até quase caiu aqui. Muito delicado esse assunto. Porque a gente não tem muito conhecimento sobre isso. E a gente escuta muita coisa de profissionais, uma coisa amarela, outra coisa vermelha, outra coisa azul, e a gente fica meio, né, tendo que confiar nos arquitetos, ou no pessoal do meio ambiente, ou no que seja, e a gente fica sem entender se a gente está correto ou não, tá? Mas, por exemplo, uma coisa que eu quero implantar no futuro próximo, tá? É energia subterrânea. Mas hoje é uma coisa de valores muito altos. Caro pra caramba. É um valor muito alto. Muito caro. Então, dependendo do empreendimento, a matemática não fecha. Outra coisa que eu pretendo muito, que tem que ter, né? Todo empreendimento que não tem acesso ao saneamento básico, a gente ter uma estação de tratamento, em vez de ser de fossa séptica. Mas também hoje, dependendo do projeto, também fica inviável, também fica valores que não fecham a matemática. Então, a tecnologia, eu acredito que no futuro próximo vai acelerar esses tipos duas situações, a energia e a situação do saneamento básico. Acredito muito isso. Nossa. Falando sobre saneamento básico, eu tive, né, envolvido agora com algumas coisas dos nossos projetos, e aí a gente viu muita coisa bacana, né? A gente viu um negócio interessante que é um biodigestor, não sei se você já viu. Parece sabe aqueles tanques de carro
de caminhão Sim. que vem gasolina e tal. É tipo uma parada daquela, pipa, né? Enterrada, que ele tem lá as bactérias que faz todo o processo. Cara, achei muito interessante. E no final, a água já sai, uma água tipo nível 2, que eles chamam, que é uma água que pode regar. Tanto dar para animal beber, quanto pode... tomar banho, se eu não me engano. É muito bacana. Então, assim, eu acho que a tendência do futuro é essa. E eu acho que, assim, uma das maiores dificuldades também é essa parada do custo, né? Porque você pega, por exemplo, a energia subterrânea hoje, pô, ela é 3 vezes mais cara do que a energia comum, né? Aérea que a gente tradicional, chama, né? né? Cara, assim, é muito... assim, tem muita coisa bacana, né? Eu vou falar agora sobre tendência de futuro, né? Tem empreendimentos, cortando um pouco, desculpa, mas tem empreendimento aqui no município, ou no estado do Ceará, que eles usam algumas ferramentas até de app, aplicativo. Isso tá bacana, eu acho isso super válido também, eu acho isso tudo muito bom isso também. São coisas que também, se a gente conseguir implantar, eu também penso nisso também. Show, massa demais. Cara, isso, falar sobre tendência do futuro, né? Então, como é que você observa aí essa parada que a gente viveu, né? Porque essa parada da pandemia, né? Como é que essa pandemia do Covid influenciou o mercado imobiliário e, na tua opinião, ela veio, assim, ela deu uma impulsionada para mais? Assim, o que você acha, o que você pode falar sobre isso? Cara, foi muito estranho a questão do mercado imobiliário com a pandemia, né? Eu me lembro bem certinho, final de 2019, dezembro de 2019, eu estava no Cazaquistão. E ali já estava começando já a ter fronteira com a China, né? Então ali eu já estava entendendo, né? Pandemia, a gente nos aeroportos, umas coisas meio estranhas. Quando a gente retornou para o Brasil, já no meio de dezembro, estava só os jornais falando, bababá, mas não era nada de demais. Aí 2020 é que começou mesmo, né? E eu tenho, assim, anotados comigo no meu histórico dos últimos 20 anos, os melhores meses de venda para loteamentos, tá? Em referências de números, né? De vivências, números anotados. E todo mês de fevereiro é um mês diferente para baixo. É um mês que menos se vende, tá? Eu não vou dizer ruim, vou dizer que menos se vende. Até fevereiro a gente não vender nada. Então, fevereiro a gente, lá no nosso escritório com loteamentos, eu não boto fevereiro na meta anual. Eu não boto nem campanha, não boto nada. Nesse 2020, esse fevereiro não estava ainda o lockdown, mas foi o melhor fevereiro dos últimos 10 anos. Aí ali eu já, que isso, cara, fevereiro, aí deu um mês depois, vem lockdown, aí os corretores já ficaram meio apavorados, o mercado, eu me lembro que eu saí da reunião de um parceiro meu de negócio. Na realidade, eu entrei na sala dele, ele estava com o governador no telefone, desligou, olhou para mim e falou assim, Hugo, a partir de amanhã não paga mais nada. Eu não paga mais nada. Vão fechar o Brasil todo. Aí eu falei com ele, cara, mas eu acho que isso é só uns 20 dias. Não, se prepara. Eu saí apavorado, né? Porque é um parceiro que tem várias empresas, né? Eu falei, se ele tá assim, imagina eu, né? Eu fiquei apavorado, cheguei em casa apavorado, né? E quase não dormi nesse dia. Mas o que aconteceu? Logo depois dos 15, 20 dias do lockdown, começou a ter vendas. A gente vendeu 2020, contando já com fevereiro, foi um dos melhores anos, nos últimos 10 anos de 2020, para nós. E para mim, pessoa física, que a gente teve muito corretor que não quis atender cliente, eu entendo completamente, não desmereço isso não, tá? Mas eu acabava atendendo, eu não vendo mais, mas eu acabava atendendo, eu ficava com a comissão, óbvio, né? Então, assim, voltei até as origens, voltei no varejo ali, foi muito bacana, e com dificuldade de atender cliente com máscara, o cliente ficava com distância. No carro, né? Um ficava no carro, tudo outro. Sim, né? Eu criei um protocolo de visita, né? De visita online. Esse protocolo foi muito bacana. A gente criou um protocolo, porque já agendava a visita um dia antes, o cliente já recebia as normativas todas, como ele tinha que se postar ali, entendeu? Porque eu estava agendando, eu ia até o terreno, a gente tinha que andar com comunicação, se a polícia parasse a gente, que eu estava indo ali no terreno que a gente tinha gestão. Então, assim, esse protocolo com o cliente fechou muito negócio, porque o cliente já se sentia já na obrigação de, pelo menos, te assistir, né? Ele recebe um dia antes o protocolo, começa a tal horário, o senhor tem que se comportar assim, essas são as perguntas. Então, assim, foi muito bacana, porque me fez eu botar uma coisa em prática que a gente usa até hoje, inclusive, né?
E tirando, não estou falando muito bacana, a questão da pandemia, não, pelo amor de Deus. Vocês não me interpretam mal, não. Até, inclusive, nesse primeiro ano eu perdi meu irmão gêmeo para o Covid. Enfim, mas a gente não parou, não. Eu não parei de trabalhar, não parei de atender os clientes, não parei de atender os corretores. E fiquei sem entender. Até hoje, eu não tenho como dizer, mas por que essa primeiro ano e o segundo ano da pandemia se vendeu muito? Não sei. A gente também, aqui a gente teve 2 meses bem difíceis de venda, né? Teve um mês que eu vendi 3 lotes, foi loucura. Para quem vendia 30 por mês, vendia 3. No outro mês, mais ou menos isso, a mesma coisa. E, cara, depois do terceiro mês em diante, meu irmão, a coisa tomou uma proporção que vendeu tudo, né? Eu entreguei o Maracanã lá, praticamente 100% vendido na pandemia, irmão. Então, foi muito, assim, não dá para entender, não dá. Eu acredito que o ser humano caiu a ficha, né? Que realmente o terreno, seu teto, seu patrimônio, principalmente quem tem filhos, né? Principalmente quem tem herdeiros, quem tem legado. Mais um terreno, viu, Gão? Porque eu me lembro que eu morava num baita de um apartamento muito bacana, top, não sei quantas áreas de lazer e tal, e tudo fechado. E eu pagava um lote ali no empreendimento ali, e tudo. Eu ia para lá pro empreendimento com a minha filha, né? A cachorra, andar de bicicleta, brincar, para poder tudo de máscara e tudo, mas, meu irmão, casa, né? A casa. Sim. Foi isso aí. Liberdade, né? Liberdade, é isso aí. E aí, Hugão, sobre previsão para o futuro, né? Como é que tu imagina aí esse mercado imobiliário para os próximos 5, 10 anos? Fortaleza, né? Ceará? Fortaleza, Ceará. Ceará, o que acontece nos últimos 4, 5 Ceará anos? Continua na segunda divisão, né? Fortaleza. Ceará, eu só sei de futebol, eu só sei. Desculpa, galera, foi mal. Você quer tocar no assunto de futebol, eu só falo Flamengo e quem vai perder. Então, o Flamengo tomou um agora também do Lion, né? 2-0. Mas tá tranquilo. Eu gosto quando o Ceará e o Fortaleza estão bem no futebol. Inclusive, isso interfere na economia do Estado. Total. Entendeu? É real isso que eu estou lhe dizendo, tá? Não sei até que ponto, tá? Mas eu percebo, tá? Mas voltando aqui, dos últimos 5 anos para trás, caiu um raio aqui no litoral nordestino, que os sulistas, eles estão loucos por isso aqui. Então, classe média, baixa e alta. Eles querem o Nordeste, querem ter algo no Nordeste, tá? E com a pandemia, deu mais uma pancada ainda neles ainda. E eles é que se sentiram que tem que ter algo aqui. Então, os loteamentos se vendem muito hoje para outros estados. A gente tem eu tenho um concorrente, não digo concorrente, mas a gente tem uma empresa aqui do estado do Ceará, que 70% das vendas dela é para fora do estado, cara. Sensacional isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, os turistas. E o litoral, então, isso ficou muito forte. O litoral classe média, alta e AA. Ficou muito forte. A região ali. Trairi, Guajiru, Caizina Montada, Moitas, Preá, Jericoacoara, Tatajuba, até o Camucim, a Lagoinha, inclusive vamos falar da Lagoinha. Lagoinha também. O Luciano Cavalcante, não sei se você tá com empreendimento lá, mas tem um empreendimento muito bom lá. Então, assim, desse litoral para lá é uma febre dos sulistas. O que você fizer de qualidade, tá? Indiferente de preço e valores, que eu acredito que tem cliente para quem ganha menos, classe média e quem ganha mais, tá? Entendi. E vai vender tudo. Eu acredito muito nisso. Quando eu falo vender tudo, não é tirar pedido como corretor de 30 anos fazia, não. É com uma meta de vendas aí, dependendo da quantidade de lote, até 2, 3 anos, eu vou começar ali trabalhando para conseguir aquelas metas, tá? Com esforço, tá? Mas tá com uma visão muito ampla para o sulista, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tá muito grande o olho para cá. Eles estão muito grandes. O valor do metro quadrado, ainda para eles se assustam com o valor achando que é baixo. Para nós, a gente já tem a sensação que já está subindo demais. Mas eles são acostumados com outro tipo de mercado, que a gente não é, não é acostumado. Então, entendi. Quando eles veem lotes com prestação de R$400, R$500, principalmente em condomínio fechado, que eles são acostumados com condomínio fechado, nós aqui não somos ainda, mas já está na tendência. Se você falasse comigo há 10 anos atrás, eu ia falar assim, Guto, eu não vendo condomínio fechado.
Hoje você falar isso para mim, eu tô fora do mercado, é bem simples. Coisa mais simples do mundo. Então, assim, eles já têm essa cultura. Então, eles estão mirando isso. Então, tá tendo muita venda para fora. É isso que eu penso, né? O litoral nordestino, em geral, Natal, acredito que está acontecendo a mesma coisa, Recife, acredito também, Pernambuco ali, acredito que é a mesma coisa, tá? Essa febre do turista querer ter algo por aqui. Top demais. Pessoal, assim, eu acho assim, praticamente aqui sei lá, uma pós-graduação aqui que a gente está vivendo hoje aqui nesse bate-papo aqui. Tá fugindo até do nosso tema, do nosso blá blá blá, tá? Então não é bem blá 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 assim não, né? Se quiser uma vivência, a gente conta a vivência aqui, se morrer de rir. É loucura, né? Então assim, por isso que o homem é bom. Eu falei pra tu aí. E cara, assim, a gente tá chegando aqui para as perguntas finais aí, eu queria que você falasse para mim aí se você tem aí alguma... qual é a sua principal fonte de inspiração, ou então se você tem algum mentor, alguém que é referência, que você quer aqui, sei lá, até prestar aí uma homenagem, enfim, manda bala. No mercado imobiliário? De forma geral, pode ser do mercado imobiliário, pode ser uma pessoa que lhe inspirou como ser humano, como pessoa, como, né, enfim. O mercado imobiliário aqui do estado do Ceará, a pessoa que me trouxe, né, para eu virar corretor foi o Caio Bianchi. Hoje eu não tenho tanta vivência com ele como eu tinha antes, mas eu tenho uma gratidão enorme porque ele me botou. O Francisco do Cresce, a Lia também me inspiro muito, 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 né? E teve meu primeiro gerente, que foi o Rossini Megri, queira ou não, ele deu as primeiras pinceladas, mas quando eu trabalhei numa empresa, 15 anos, então eu achava que o mercado imobiliário de loteamentos era só aquela empresa. Quando eu saí daquela empresa, eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas, o Apolo Scheller e o Ayrton Fernandes. Então, assim, quando eu conheci eles, eu entendi que o mercado era muito maior do que eu pensava. Então, o Apolo Scheller é uma pessoa que eu tenho uma admiração por ele. Eu tenho muito grande admiração por ele. E o Ayrton, eu cheguei a ser parceiro de negócio com o Ayrton também. Nossa. Então, também aprendi um pouco com o Ayrton, também é um pouco de referência também que eu tive com o Ayrton em alguns setores do ramo imobiliário. São as duas pessoas que eu tive mais a proximidade, fora das vivências que eu tinha, que eu posso chamar, pincelar, que são as pessoas que eu acredito que eu tenho uma referência mesmo, que eu acredito que são legais. O que você quer estar numa trincheira imobiliária com quem? O Apolo Scheller e o Ayrton seriam com certeza top duas pessoas. Bom demais. Então fica aí o abraço também. Eu tive a satisfação de conhecer e não trabalhei assim diretamente com o Ayrton Fernandes, mas trabalhei indiretamente, era um excelente líder, motivador nato, né? Enfim, como todo ser humano tem seus defeitos, mas era um paizão, enfim, tratava todo mundo na imobiliária como pai. E é isso aí, fica aí um abraço para a memória do Ayrton e para a família. Tamo junto aí, pessoal. Hugão, se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando nessa carreira aí seja de corretor, desenvolvedor, no mercado imobiliário de uma maneira geral, corretor de varejo. São duas situações que, na minha opinião, você tem que ter. Gostar de gente. Você tem que gostar de gente, cara. Como assim, Hugo? Tem que gostar de ser humano. Mas como assim? Você tem que gostar de ser humano, irmão. Gostar, olhar pro cara e gostar de gente. E não ter julgamentos. Você não pode julgar nada. Tá? A pessoa é amarela, é vermelha, é preta, é branca, é loura, é chato, é gordo, é magro, usa drogas, não usa drogas, é homossexual, não é homossexual. Para você tanto faz, você tem que atender a pessoa do mesmo jeito, sem julgamentos. Se você conseguir livrar isso, você consegue ter uma amplitude maior de clientes e se relacionar com todo mundo. Mas tem que ser verdadeiro, tá? Não pode forçar a barra, tá? Eu sou europeu, eu sou português, na minha mãe sempre teve uma criação muito aberta com a gente, então eu sempre lidei com um tipo que era tipo de gente. Então é a dica que eu digo, vai lidar com todo tipo de gente que é mais facilidade. E treina todo dia. Como assim treinar todo dia? Você está no plantão de vendas, faz simulação com o teu colega ali, como atender o cliente, atende uma pessoa mesmo sabendo que ela não vai comprar, você vai treinar ali aquela pessoa, você vai entender aquilo ali. Então faça isso, treina o atendimento. Isso é real. Massa demais. Então, pessoal, acho que é isso. A gente acho que extrapolou até o tempo que a gente costuma fazer. Mas é isso, quando a gente está nessa conversa aqui descontraída, com a seriedade que os temas têm que ter, acaba fluindo bastante. Eu acho que foi muito bom, né? E deu para colaborar muito aí.
Então eu só queria agradecer o Gão aí. Eu que agradeço a oportunidade, tamo junto. E saber que você é um cara, eu já falei isso pra você, mas eu quero deixar sempre publicamente aqui. É um cara que eu me inspiro muito no mercado, é um cara que me ajudou nos momentos certos, né? Mas a gente não ajuda ninguém não, eu já te falei sobre isso, Guto. Você que se ajudou. Você não tendo julgamento, se aproximando, sendo parceiro, é uma via de mão dupla, né, cara? Bom demais. Então, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele coloca na minha vida, né? E pelas pessoas que Ele tira também. Então, às vezes a gente tem uma mania, uma tendência de querer trazer pessoas para perto que Deus já tirou. Então, enfim, cuidado com aquelas pessoas, né, que saem de perto de você para não querer voltar novamente. Mas eu sou grato a Deus por ter pessoas como você aí no meu redor e me ajudando, me inspirando, na verdade, a ser uma pessoa melhor. E é isso, eu espero que a gente possa estar junto aí nessa caminhada. Vamos junto. Já ganhando dinheiro junto, vamos ganhar mais. E desenvolvendo aí esse mercado imobiliário, que é o que eu amo fazer, né, demais, e é isso aí. Obrigado, Deus abençoe vocês e tamo junto aí. Hugão, se quiser falar alguma coisa pra galera aí, pode mandar bala aí. O incorporador, uma coisa que é rapidinho aqui para falar para vocês, o incorporador gestor, qual é o primeiro cliente? É o corretor. Nossa. Tá? Preste atenção nisso. Só isso. É isso aí. É isso aí. Pega a visão aí. É isso aí. Um abraço.